Você sabia que há pouco tempo eu havia desistido de ser professor? É, eu tinha decidido não mais entrar em sala de aula e cuidar de novos projetos na minha vida. Mas aí algo extraordinário aconteceu e eu saí desse status em que eu não queria mais ser professor para um outro bem diferente, em que eu cheguei à convicção de que ser professor e colaborar com o seu projeto de vida é o meu verdadeiro propósito de existir. Antes de falar como se deu essa virada de 180 graus, eu queria compartilhar com você um pouco da minha história. Lembrando que hoje eu não vou falar de direito administrativo e nem vou te dar aqui uma informação, uma dica precisa de como você pode se tornar uma pessoa melhor e ser aprovado em concursos públicos. Não, hoje eu vou revelar um pouco da minha intimidade. Hoje eu venho trazer algo que eu nunca antes falei para os meus alunos. Você, em primeira mão, vai ter a oportunidade de saber esse evento que faz parte dos bastidores do professor Eliesley Silva. Muito bem, eu comecei a dar aulas em 21 de janeiro de 2008. Aquilo foi muito importante, eu marquei essa data exata. Bem, àquela altura eu já era servidor público do TSE, eu estava esperando a nomeação no concurso da Câmara dos Deputados. Veja, eu havia sido reprovado em 10 concursos e depois, conseguindo fazer alguns ajustes, aprendendo algumas táticas, eu me tornei um concurseiro aprovado em 10 concursos. Né? Eu fui aprovado no concurso da Petrobras, IBGE, DENIT, Ministério do Turismo, 2 cargos para o Conselho Regional de Nutricionistas, MPU, TSE, TRF Primeira Região e a Câmara dos Deputados. Eu não costumo elencar esse concurso do TRF como uma aprovação, porque eu fui aprovado na primeira fase e ocorreu algo que agora realmente eu não me lembro, mas o fato é que o concurso foi anulado. E quando eles reaplicaram a prova, aí eu já tinha sido aprovado no concurso do TSE, na Câmara acabei perdendo o interesse e não fui fazer a prova. Mas até aquela etapa, que seria a primeira, eu tinha sido aprovado. Então por isso que eu não costumo elencar o TRF como aprovação, mas de fato, se eu tivesse continuado, eu tenho convicção de que eu teria chegado ao fim com êxito. E então, nesse cenário, tendo me dedicado alguns anos como concurseiro, eu fiquei pensando, tá, agora eu passei no concurso da Câmara, que é o meu real objetivo, eu não tenho intenção de continuar fazendo concurso, eu vou parar de me envolver com isso, enfim, de repente algo que eu estava ali fazendo há 3 anos eu ia ter que abandonar. Não satisfeito com isso, eu resolvi passar para o outro lado da mesa e me tornei professor. E desde o início a minha abordagem sempre foi a de fazer com que aquele aluno que muitas vezes nunca teve contato com o direito administrativo fosse capaz de responder questões de prova. Afinal de contas, é o que a maioria quer. As pessoas não querem se tornar experts em direito administrativo. Elas querem apenas aprender o essencial para que elas sejam bem-sucedidas. Passem no concurso e aí toquem suas vidas. Enfim, eu nunca achei que os meus alunos, ou melhor, a maior parte deles, quisesse realmente se aprofundar ou que gostasse de direito administrativo. A maioria das pessoas estuda porque vai cair na prova. Então, tendo essa ideia de que o direito administrativo era um mero instrumento para que as pessoas alcançassem a aprovação, eu sempre trouxe uma didática muito direta para aquele que quer cair na prova, sempre com mecanismos de aprendizagem acelerada, memorização. Talvez por isso eu tenha conseguido uma ascendência bastante intensa assim que iniciei como professor. Eu comecei a dar aulas num curso preparatório numa cidade aqui em Brasília chamada Taguatinga. E eu nunca me esqueço, aquela aula de Lei 8.112. E desde aquele primeiro momento, por conta dessa minha intenção, dessa minha didática, eu senti uma energia muito boa por parte dos alunos, uma receptividade incrível. E então isso proporcionou assim que com pouco tempo eu chegasse a lecionar no maior curso preparatório presencial de Brasília. E aí as coisas começaram a acontecer rapidamente, eu comecei a dar entrevistas na televisão, comecei a escrever artigos em revistas e algum tempo depois eu concluí minha graduação, me tornei advogado e estava tudo indo muito bem. Mas a grande verdade é que eu não tinha tempo para várias coisas importantes na minha vida. Porque veja, como servidor público, como professor e um pouco depois como advogado, eu basicamente não fazia mais nada além de trabalhar. Eu não tinha tempo para minha família, para minha esposa, eu não tinha tempo para cultuar o Deus em que eu acredito, o Senhor Todo-Poderoso, eu não tinha tempo para cuidar dos meus hobbies, enfim, eu ficava muito voltado para a sala de aula, eu cheguei muitas vezes a dar aula todos os dias da semana, de domingo a domingo.
E então, em 2012, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou diminuir o ritmo no ano de 2013, para me preparar em 2014 eu quero parar de dar aulas. Estou muito cansado. Efetivamente era isso que tinha acontecido. E assim eu fiz, e em 2014 eu concluí minhas últimas turmas nos cursos preparatórios e fiquei até 2015 sem dar uma aula sequer. Eu me afastei da sala de aula, eu decidi cuidar só da Câmara dos Deputados e do meu escritório de advocacia. E foi muito interessante porque naquele primeiro momento, de repente eu me vi com muito mais tempo livre, eu me vi até com rendimentos financeiros muito maiores que eu tinha antes, porque a advocacia que eu estava desenvolvendo estava indo bem e me proporcionava ganhos financeiros maiores do que os que eu tinha como professor. E teoricamente minha vida estava indo muito bem, mas havia alguma coisa dentro de mim que me dizia que aquele não era meu caminho. No final das contas eu confesso que eu estava um pouco satisfeito, porque eu sempre pensava assim, mas a vida de quem eu estou transformando? Quem está se tornando melhor e está tendo uma caminhada mais fácil por conta da minha ajuda? Na advocacia eu tinha pouca oportunidade de fazer isso porque eu tinha um número muito restrito de clientes comparado à quantidade de alunos que eu tinha. Na Câmara dos Deputados também, a minha clientela era muito fixa, porque basicamente como assessor jurídico eu só trabalho com parlamentares. Foi então que eu assisti uma palestra no final do ano passado e nessa palestra eu ouvi falar sobre propósito de vida, sobre qual é a sua missão de vida, o porquê que você está aqui na Terra. E foi aí que eu descobri que o meu propósito, o seu propósito de vida, nunca é uma coisa para você. O seu propósito de vida nunca é, você vai se tornar um servidor público bem-sucedido, ocupar um cargo público privilegiado, vai ter uma boa remuneração, vai ter estabilidade profissional, financeira, vai poder viajar, vai poder ter um bom carro, uma casa, aquelas coisas todas que todo mundo deseja para si. Com certeza esse não é o seu projeto de vida. O seu projeto de vida é sempre voltado para outra pessoa, nunca é para você. É tornar a vida de alguém mais fácil por algo que você aprendeu e resolveu ensinar. É tornar a caminhada de alguém que está ali desistindo, uma reviravolta porque resolveu olhar para você e viu um exemplo e resolveu se inspirar a mudar. É resolver problema de alguém, basicamente é para isso que você existe e esse é o seu propósito de vida. Quando eu então descobri isso, eu parei para olhar para trás e verifiquei que o meu grande propósito de vida, aquilo que mais me deixava feliz, era ser professor. Porque como professor, ao longo dos 8 anos que eu estive em sala de aula, eu experimentei uma sensação incrível de contribuição. Quantos depoimentos eu recebi por e-mail de alunos que estavam numa situação até difícil, beirando ali o momento em que eles estavam desesperados, iam desistir, e por algum motivo eu consegui alcançá-los com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de superação, e essas pessoas foram aprovadas. Quantos alunos aprovados eu tenho no serviço público? Quantas pessoas já me vieram ao vivo para me dar um testemunho de como elas puderam ser transformadas através daquilo que eu vinha fazendo? Então, quando eu parei para pensar em tudo isso, eu cheguei à convicção de que realmente o meu caminho é ser professor, o meu caminho é estar aqui com você, te proporcionando a oportunidade de, por meio do meu exemplo, daquilo que eu fiz, que deu certo, daquilo que eu fiz e deu errado, você poder tirar lições para a sua vida. Basicamente, tudo que eu faço é para te dar atalhos. Aquilo que eu aprendi por meio da experiência, que eu tive que sentir dor, você não precisa. Basicamente, se você resolver me ouvir, você vai poder ter esse aprendizado, sem sentir dor, sem ter a experiência de errar. Enfim, são verdadeiros atalhos que você pode tomar. E foi exatamente isso. Eu havia desistido de ser professor e ao ter descoberto e ouvido falar de propósito de vida, de missão, eu acabei chegando à conclusão de que eu realmente sou professor e é isso que eu quero fazer por bons e bons anos da minha vida. Nessa linha toda, nesse contexto que eu estou falando para você, você está aqui no meu site. Esse é um vídeo que eu coloquei exclusivamente para as pessoas que estão entrando no meu site, para dizer que vocês podem contar comigo, que esse site, na verdade, não é o meu site, é o seu site. Eu sou apenas o coordenador disso aqui tudo, porque todo o conteúdo é para você. Então o que você vai encontrar nesse site? Você vai encontrar artigos em que eu procuro facilitar a sua vida, tentando decifrar os temas mais relevantes e até aqueles mais complexos do direito administrativo, sempre te mostrando como isso
é cobrado nas provas de concurso, você tem vídeos semanais. A minha meta em 2016 é toda quarta-feira postar um vídeo fantástico de conteúdo inédito para agregar na tua preparação, tanto falando sobre direito administrativo, como também dando dicas de como se preparar para concursos e para a vida, porque o desafio dos concursos públicos, uma vez vencido, não é só uma questão profissional, mas é uma questão pessoal que vai te modificar profundamente como ser humano em todas as áreas e vai te habilitar a estar disposto a vencer outros desafios. Portanto, é muito fantástico se preparar para concurso. Eu vou falar também dessas coisas. Eu também estou lançando o projeto Audioaulas. Terças e quintas-feiras eu vou colocar no SoundCloud arquivos em áudios, que são podcasts, em que eu vou ali de 10 a 15 minutos trazer temas fantásticos de direito administrativo e também sobre inspiração para que você alcance sucesso em sua vida. São arquivos que você pode ouvir enquanto está no trânsito, enquanto está ali na academia, nos seus afazeres domésticos, ou até mesmo no seu trabalho. Se você trabalha numa atividade que não requer uma concentração muito grande, você pode estar ali ouvindo. Ou seja, qual a ideia? Naquele momento que você não puder efetivamente estudar com o livro aberto e poder se concentrar 100%, você tem a oportunidade de ouvir e assim progredir mais, se tornar mais produtivo nessa jornada de concursos públicos. O site, enfim, está aí com muitos materiais para downloads, todos gratuitos. E esse conteúdo que eu acabei de mencionar todo é conteúdo gratuito. Tudo para que você tenha a oportunidade de observar aquilo que eu venho fazendo e aprimorar e trazer isso para a sua vida. Essa é a minha vontade. Esse é o meu maior salário, é a minha maior recompensa. Saber que por esse trabalho que eu venho fazendo e que eu sempre busco me aprimorar para que ele seja melhor, esteja realmente fazendo diferença na sua vida, te tornando um estudante melhor e te tornando um ser humano mais preparado para lidar com os obstáculos que a gente encontra todos os dias em nossas vidas. Então é isso. Agora você sabe exatamente o que aconteceu naquele intervalo, para você que já vinha me acompanhando, né? Naquele intervalo do ano de 2014/2015, que eu parei com a sala de aula, basicamente eu modifiquei totalmente a minha vida, mas depois eu voltei à minha caminhada inicial e agora sim, com convicção de que esse é o meu propósito. E para concluir, eu queria te pedir que você refletisse sobre isso. Qual é o seu propósito de vida? Para que você está na Terra? Qual é o problema de quem você deve responder? Porque quando você estiver nesse seu propósito, quando você estiver no centro da sua missão aqui na Terra, você será imbatível. Você estará na sua verdadeira zona de convergência. E ao invés de você ficar como um louco buscando oportunidades, elas simplesmente te encontrarão, porque você estará na sua missão de vida. Esse é o meu recado. Eu quero te desejar uma excelente caminhada. Quero que você aproveite todo o conteúdo do site sem qualquer moderação. E qualquer dúvida que você venha a ter, qualquer sugestão, crítica, mágoa, angústia, rancor, é só escrever para mim. Aqui no site você tem um campo de contato em que você pode digitar ali o que você queira, porventura, falar para mim e chega diretamente no e-mail. E eu vou simplesmente amar estar com você, conversando. É assim que eu quero me portar a partir de agora. Então é isso, fica aí, um grande abraço do seu professor Eliesley Silva.